Glória a Deus. Boa noite, boa tarde, boa madrugada, bom dia. Meus amados, mais uma vez eu estou aqui como ministro do Evangelho para trazer mais uma meditação sobre a veracidade das línguas estranhas relatadas nos Evangelhos. Já foi postado neste canal um ensino bem resumido e bem esclarecedor, onde é confirmado as línguas estranhas como o idioma dos anjos. Esse ensino está na descrição deste vídeo, você pode ver e tirar suas dúvidas. Mas vamos ao nosso assunto. Nesse vídeo, nós vamos lançar por terra o mito de Atos 2, dos versículos 5 a 13. Dizem que as línguas que os discípulos falaram eram idiomas terrenos, línguas das nações presentes neste evento. Isso é mito. Vamos ler Atos capítulo 2, 5 a 13. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são, porventura, galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfília, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros: que quer isto dizer? Outros, porém, zombando diziam: estão embriagados. Agora vamos meditar. No versículo 5 e 6. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Cada um ouvia no seu próprio idioma. Não está escrito cada um falava a língua dos que ali estavam. Lucas está relatando e ele está escrevendo o que viu e ouviu. Os estrangeiros que ali estavam ouviam na sua própria língua. Versículo 7 a 8. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são, porventura, galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Ouvimos cada um em nossa própria língua materna. Lucas agora escreve o que os estrangeiros falaram, tá? Lá no versículo 6, Lucas escreveu que ele viu e ouviu. Agora aqui no versículo 8, Lucas está relatando as palavras que ele ouviu dos estrangeiros. Eles também falam que eles ouviam, ok? Versículo 9 ao versículo 11. Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfília, do Egito e das regiões da Líbia,
nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Mais uma vez, como ouvimos falar em nossa própria língua materna? O que eles ouviram? As grandezas de Deus. Ninguém ali estava falando, ou seja, nenhum dos discípulos estava falando diretamente com um estrangeiro. Não, ali eles estavam falando com o próprio Deus, glorificando e exaltando o Senhor. E o Senhor fez com que eles ouvissem e entendessem o que os discípulos estavam dizendo. Versículo 12 a 13. Todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros: que quer isto dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. A mesma coisa acontece hoje sobre essa passagem. Uns zombam, outros querem saber a verdade, pois a verdade é o que está escrito. Os discípulos falavam línguas dos anjos. Deus fazia que cada um dos estrangeiros entendesse o que os discípulos estavam falando. Não estou afirmando, mas não seria lógico eu dizer que da mesma forma que os estrangeiros ouviam os discípulos falarem as maravilhas de Deus, aconteceu também na pregação de Pedro, pois os mesmos estrangeiros estavam ouvindo. Pedro pregava e ele não falava em idiomas diferentes, ele falava um idioma aqui e outro ali para que todos entendessem. Não, com certeza ele pregava em um só idioma. Seria lógico toda essa pregação ser entendida por todos, da mesma forma dos versículos 6 a 11. Pedro pregava em uma só língua e Deus fazia com que todos entendessem, cada um na sua língua materna. Para confirmar essa suposição quase sendo certeira, veja e ouça o que diz versículos 37 de Atos 2. Ouvindo eles, todos ouviram e entenderam a pregação de Pedro. Aqui está dizendo que todos ouviram, entenderam e perguntaram: irmão, varões, o que faremos? Se você agora está crendo e está perguntando: o que farei? Procure uma igreja evangélica que creia nas Escrituras e principalmente no Evangelho. Aqui vai mais alguns versículos que confirmam as línguas dos anjos. Atos 19, 6. Se aqui não tinha estrangeiro, por que eles falavam em outras línguas? 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2. Queridos, se em Atos os discípulos falavam em algum idioma que não fosse idioma do céu, lá estava cheio de ETs. Pois quem fala essa língua não fala a homens. Entendeu? Quem fala essa língua bíblica não fala a homens, não fala alemão, não fala a
portugueses, não fala a brasileiro, não fala a hebreus, não fala a italianos. Deu para entender? Quem fala essa língua fala a língua dos anjos, não dos homens. Já imaginou 120 crentes cheios do Espírito Santo, cada um falando uma língua, irmãos? Não. Vamos supor que apenas 10 estavam cheios do Espírito Santo, 10. E cada um falava um idioma, inglês, francês, alemão, italiano, 10 idiomas. E você, se você estivesse lá próximo, será que você poderia discernir o idioma que o discípulo estava falando? Imagina se isso seria possível. 10 homens, cada um falando uma língua, e você compreendendo nitidamente o que eles estavam falando. Não tem lógica. A Bíblia vence mais uma vez.